Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor a todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2020. Nas nossas duas últimas meditações, começamos a falar a respeito da doutrina do arrependimento, aquela virtude evangélica, segundo a Bíblia, que juntamente com a fé é indispensável para que nós conheçamos o reino de Deus. Na primeira quinta-feira que falamos sobre isso, nós consideramos, a partir de Mateus capítulo 4, versículo 17, o ensino de que, desde as suas primeiras pregações, conforme registradas no Novo Testamento, o Senhor Jesus ensinou que para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos experimentar o arrependimento em nossas vidas. Depois, na semana passada, iniciando com Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, consideramos também, um texto paralelo de Mateus, que o arrependimento é aquela virtude irmã gêmea da fé. Ou poderíamos dizer que a fé e o arrependimento são dois aspectos ou dois lados da mesma moeda, digamos assim. E também nós desenvolvemos o significado de arrependimento, que significa basicamente uma mudança de pensamento, da nossa maneira de entender as coisas, uma mudança de pensamento que necessariamente nos leva também a uma mudança de sentimentos, de vontade, de coração, conforme a Bíblia ensina, e que consequentemente provoca também em nós uma mudança de comportamento, aquilo que o Novo Testamento chama de frutos dignos do arrependimento. Então, o arrependimento é algo que nos leva a deixar o pecado, seja qual for a forma que ele assuma em nossa vida, e nos voltarmos para Deus, nos convertermos a Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E também dissemos que o momento inicial, digamos assim, do arrependimento é quando da nossa conversão, quando nós despertamos para a fé em Jesus. Mas que, em certo sentido, a vida cristã, a vida de todos os filhos de Deus neste mundo, é uma vida de arrependimento, no sentido de que a cada dia nós estamos abandonando velhos hábitos, renovando a nossa mente, não nos conformando com este mundo e aprendendo a pensar, a viver, a agir, a falar de acordo com o ponto de vista de Deus expresso nas Escrituras Sagradas. Nesse sentido, essa atitude de arrependimento é para a vida toda, porque sempre, enquanto estivermos neste mundo, haverá pecados, haverá coisas erradas em nossa vida, das quais nós precisamos mudar, das quais nós precisamos nos arrepender. E isso é alegria para nós. O arrependimento, embora nos mostre muitas vezes pecados que nos levam à tristeza, o seu fruto é sempre alegria, porque é sempre renovação espiritual. Agora, eu terminei na semana passada dizendo, irmãos, que existem certos momentos na vida dos cristãos que revelam uma necessidade mais profunda de arrependimento. Estou me referindo àqueles períodos em que às vezes acontece secura espiritual ou esfriamento na fé. E então, Deus, que em sua bondade nos conduz ao arrependimento, Ele nos vem através das Escrituras, através do agir de seu Espírito na palavra, nos chamar a atenção, nos despertar para que nós saiamos da letargia espiritual. Eu pedi que, se possível, vocês lessem os capítulos 1 a 3 do livro do Apocalipse, porque nos capítulos 2 e 3, mais especialmente, nós temos algumas instâncias mostradas na vida de certas igrejas e nas quais os crentes precisavam se arrepender de um modo mais profundo. Então eu gostaria de, hoje, apenas vislumbrar aquilo que os capítulos 2 e 3 dizem aqui
para nós de Apocalipse. Semana que vem vamos continuar o assunto do arrependimento, olhando um outro aspecto, o aspecto da soberania de Deus ao agir graciosamente em nós. E depois voltaremos a cada uma dessas cartas aqui, de Apocalipse capítulos 2 e 3, e vamos nos deter nelas mais detalhadamente. Então hoje eu quero apenas esboçar aquilo que os capítulos 2 e 3 nos falam a respeito de necessidade de arrependimento. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vê que aí estão registradas 7 cartas que o Senhor Jesus enviou através do apóstolo João às 7 igrejas que ficavam em 7 cidades diferentes na Ásia Menor. Segundo a tradição, o apóstolo João, nesta época, ele era o pastor geral, digamos assim, dessas igrejas todas, mas não estava ali pessoalmente. Ele estava preso numa ilha chamada Patmos por causa da pregação do Evangelho. Eram tempos de grande perseguição contra os crentes por causa do reconhecimento que eles tinham de Jesus Cristo como sendo o único Senhor, sendo que César, o governador, o imperador romano, queria assumir esse lugar na vida dos crentes. Mas os crentes não cooptaram com o governo porque Jesus é o Senhor. Então, muitos foram perseguidos, alguns foram mortos, outros foram presos, como é o caso aqui do apóstolo João. E neste ambiente em que a igreja estava sendo perseguida, o Senhor Jesus, então, ele se dirige às suas igrejas e escreve através do apóstolo João, digamos assim, essas mensagens, reconhecendo as coisas boas que havia nas igrejas, mas ao mesmo tempo repreendendo por causa de alguns erros que essas igrejas estavam cometendo. E nós vamos ver também o porquê que Jesus repreende essas igrejas, embora em certos aspectos elas fossem tão boas. Destas 7 cartas aqui, em 5 delas, Jesus usa a expressão arrependimento, na forma de uma ordenança, na forma de um verbo, na forma de um imperativo, no sentido de que aqueles crentes precisavam perceber certas coisas erradas que estavam acontecendo e se arrependerem delas. Bem, então elas nos mostram certos momentos em que há necessidade de arrependimento. O primeiro momento que eu quero citar está nas palavras do Senhor Jesus dirigidas à igreja da cidade de Éfeso. Como eu disse para vocês, nós posteriormente entraremos em maiores detalhes a respeito de cada uma dessas cartas. Mas nesta primeira aqui, então, o Senhor Jesus nos mostra que há necessidade de arrependimento na vida do crente quando o seu amor está esfriando. Eu quero ler os versículos 2 a 5 de Apocalipse capítulo 2, então, para mostrar isto. E diz assim, o Senhor Jesus falando com a igreja: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja, a igreja de Éfeso era uma igreja que, por muitas razões, poderíamos recomendá-la para qualquer pessoa que estivesse recém-chegada à fé em Jesus Cristo. Era uma igreja rigorosamente ortodoxa, uma igreja que se importava com a sã doutrina, uma igreja que colocava à prova os que se diziam apóstolos e não eram, e os achava mentirosos e rejeitava o ensino deles. Era uma igreja perseverante nas provações,
uma igreja que estava suportando muitas provas por causa do nome do Senhor Jesus. Só que, de alguma maneira, diz o Senhor Jesus aqui, os crentes daquela igreja, ou aquela igreja como um todo, havia abandonado o seu primeiro amor, isto é, o seu primeiro entusiasmo com as coisas de Deus, não somente com Deus, mas também com o relacionamento com o seu próximo. Acontece que a Bíblia diz que de todos os mandamentos de Deus, aquele que é o mais importante é o amor. O Senhor Jesus resume os 10 mandamentos nesses 2 mandamentos: amar ao Senhor seu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. E também o apóstolo Paulo, em outro lugar, escreve: não adianta eu ter uma fé tão grande a ponto de transportar montes, não adianta eu ser um grande pregador da palavra de Deus, não adianta eu ser uma pessoa que me envolva com todo tipo de filantropia, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E esse era o problema da igreja de Éfeso. Então o Senhor Jesus, ele faz uma advertência muito séria. Ele diz: arrepende-te, porque se você não se arrepender, eu virei a você e vou mover do teu lugar, do seu lugar, o teu candeeiro. Nós lemos algumas semanas atrás, capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 1, que o candeeiro do qual Jesus fala aqui é a própria igreja. O que Jesus está dizendo é assim: olha, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar essa igreja do lugar, porque sou eu que governo, que estou no meio de todas as igrejas. A igreja, para que o seu testemunho seja um testemunho segundo Deus, é uma igreja que precisa viver em amor, tanto para com Deus, quanto os irmãos entre si, quanto as pessoas de fora. E a igreja de Éfeso havia esfriado. Então Jesus diz para esta igreja: lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras, no sentido de que, como você era no começo, a sua devoção para com Deus, as suas motivações, a maneira como você fazia as coisas. E voltando a essa maneira, você estará voltando ao seu primeiro amor. Em segundo lugar, aqui em Apocalipse capítulo 2, nós vemos 2 outras igrejas que tinham uma atitude diferente da igreja de Éfeso. Parece que eles eram bem tolerantes, isto é, eram pessoas que buscavam ser amorosas naquilo que faziam, porque o amor, entre outras coisas, tudo suporta, como diz 1 Coríntios capítulo 13. Mas o problema dessa igreja era exatamente o oposto da igreja de Éfeso, é que eles não valorizavam a doutrina devidamente. Porque se a igreja de Éfeso, por um lado, era uma igreja rigorosamente ortodoxa, as igrejas, no caso aqui de Pérgamo e de Tiatira, eram igrejas que não colocavam a doutrina como sendo uma coisa importante na vida deles. Eu quero ler então a repreensão do Senhor Jesus para com essas 2 igrejas. Primeiramente, a carta da igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículos 13 a 16, Jesus diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que aí tens os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui você percebe, parece que a dificuldade dos crentes da cidade de Pérgamo era esta, a tolerância, pelo fato de que havia entre eles alguns que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Pelo que nós entendemos,
os nicolaítas e os que seguem a Balaão aqui neste texto são praticamente o mesmo grupo, porque Nicolau é um nome grego e Balaão é o nome hebraico. E quem foi Balaão? Foi um profeta falso lá do Antigo Testamento que foi contratado por um povo inimigo, os amalequitas, para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão tentou amaldiçoar Israel 3 vezes e não conseguiu. E ele disse, olha, para o rei dos amalequitas, não tem como amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Mas então Balaão teve uma ideia, ele criou uma estratégia. E ele sugeriu então que os inimigos do povo de Israel enviassem mulheres para o arraial dos israelitas. Mulheres que tivessem relações imorais com os israelitas. E que depois, captando, digamos assim, os israelitas através da sensualidade, levassem eles a adorar os seus deuses, os falsos deuses. E Balaão disse assim, se vocês conseguirem levar eles ao pecado, pronto, Deus não vai abençoá-los, Deus ao contrário irá trazer juízo sobre eles. E foi isso que os amalequitas fizeram. Eles levaram o pecado para o arraial de Israel, através da imoralidade sexual, através da adoração a falsos deuses. E o juízo de Deus veio, uma praga veio para o arraial de Israel e muitos israelitas foram mortos. E aqui o texto diz para nós que os crentes da igreja de Pérgamo estavam suportando gente que dizia que as relações sexuais fora do casamento não eram problema, que o participar de festas de adoração a outros deuses não era um problema, que eles podiam participar de suas refeições, isto é, eram crentes cristãos que estavam dizendo que pode haver uma estreita comunhão entre a luz e as trevas, que pode haver uma estreita comunhão entre os crentes e os ímpios, aqueles que não andam nos caminhos do Senhor. E Deus diz aqui para a igreja então, tenho isso contra você. Apesar de toda a tua perseverança, apesar da tua capacidade de testemunhar a meu respeito, está sendo um testemunho corrompido por causa do pecado no meio de vocês. E então ele diz, olha, eu aconselho-te, versículo 16, que se arrependa sem demora de tolerar esse tipo de coisa no meio de vocês. Vocês percebem, meus irmãos, então, assim, ao contrário da igreja de Éfeso, que era rigorosa na ortodoxia, a igreja de Pérgamo era relaxada e estava permitindo qualquer tipo de comportamento e de doutrina errada no seu meio. Uma coisa muito parecida, a igreja de Tiatira, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 19 até o versículo 23, eu quero ler. Jesus diz assim para a igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Como você pode observar, a igreja da cidade de Tiatira, num certo sentido, também era o oposto da igreja de Éfeso. Era uma igreja caracterizada pelo amor, uma igreja caracterizada pela fé,
pelo serviço, pela perseverança. E Jesus diz que as últimas obras desta igreja, ao contrário da igreja de Éfeso, eram mais abundantes, eram melhores, eram mais numerosas do que as primeiras. Mas o problema é que o amor da igreja de Tiatira estava sendo caracterizado também pelo relaxamento doutrinário. Parece que nós somos levados de um extremo ao outro, não é? Assim, constantemente. Quem é amoroso demais não valoriza tanto a doutrina como Jesus valoriza. Quem é ortodoxo demais, muitas vezes se torna uma pessoa desamorosa, o que Jesus também menospreza, porque as duas coisas precisam existir na vida do verdadeiro crente, na vida dos filhos de Deus. E o problema aqui, então, que Jesus chama a atenção dessa igreja, era o tolerar uma profetisa, que aqui é chamada Jezabel, provavelmente numa alusão àquela rainha devassa e má, lá do Antigo Testamento, que levou o povo de Israel à idolatria. E essa Jezabel, se declarando profetisa, ensinava na igreja e seduzia os filhos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem coisas que eram oferecidas aos ídolos, assim como os nicolaítas na igreja de Pérgamo. E o Senhor Jesus, veja como ele é gracioso. No versículo 21 está escrito assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porque Deus é tolerante, no sentido de que ele é longânimo, é a melhor palavra. Ele tem paciência e ele dá tempo para que os pecadores se arrependam. Assim como também escreveu o apóstolo Pedro na sua segunda carta, que nos últimos dias muitas pessoas diriam assim: olha, Jesus foi para o céu, disse que foi para o céu, disse que voltaria, e já faz tempo que isso aconteceu e até hoje ele não voltou. Jesus não vai voltar coisa nenhuma, isso é lenda, né? E então o apóstolo Pedro diz assim: o que essas pessoas estão ignorando é o fato de que, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Assim, é coisa rápida, é um piscar de olhos. Mas que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se tem uma grande razão pela qual Jesus não voltou ainda, é a longanimidade de Deus. Mas pela graça de Deus também ele voltará. E assim esperamos que seja breve. E aqui então o Senhor Jesus diz a respeito desta mulher, Jezabel: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. No entanto, ele continua dizendo: todavia, ela não quer arrepender-se da sua prostituição. E aí ele diz o que ele vai fazer, o juízo que ele trará. Versículo 22. Eis que a prostro em cama, bem como em grande tribulação, os que adulteram com ela, caso eles não se arrependam das obras que ela incita. Primeiro, essa mulher ia ficar doente, diz aqui o texto. Segundo, aqueles que seguiam ela, os seus ensinamentos, que praticavam as obras dela, seriam grandemente atribulados caso não se arrependessem. Mais uma vez, a misericórdia do Senhor Jesus, mostrando, olha, para os seguidores de Jezabel, ela vai ficar enferma, e isso vai ser sinal para vocês se arrependerem. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão passar por muitas tribulações. E depois no versículo 23 ele acrescenta: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei segundo as vossas obras. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus chamando ao arrependimento e também dizendo que se não houver arrependimento, ele trará juízo sobre Jezabel e seus seguidores na igreja de Tiatira. Então, primeiramente, quando é que precisa haver arrependimento? Quando abandonamos o nosso primeiro amor. Em segundo lugar, quando é que precisa haver arrependimento? Quando deixamos de lado a sã doutrina da palavra de Deus, que nos leva naturalmente ao pecado. Todo desvio doutrinário necessariamente nos leva ao pecado, nos desvia do caminho da santificação.
Pecado que pode se manifestar, por exemplo, na forma de imoralidade, ou que pode se manifestar na forma de apostasia da fé, o servir a outros deuses, a falsos deuses. Juízos do Senhor Jesus sobre aqueles que não se arrependem. Depois, em terceiro lugar, no capítulo de número 3, Jesus começa escrevendo para a igreja de Sardes. E qual era o problema da igreja de Sardes? É que era uma igreja que conhecia a doutrina do Senhor Jesus, mas não praticava. Capítulo 3, versículos 1 a 3, está escrito assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O problema da igreja de Sardes, como eu disse, era o problema de que não praticava aquilo que sabia ser a vontade de Deus. Ele diz no versículo 1: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E por que essa igreja tinha o nome de que estava viva, porém estava morta? Versículo de número 2, a segunda parte, Jesus diz assim: Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O Senhor Jesus é aquele que sonda mentes e corações. E então ele sabe qual é o tipo de obras que alguém está produzindo na presença do Senhor. Ele diz assim: você tem nome de que vive. Quer dizer, quem olha para você, a tua fama, é de quem está espiritualmente vivo, atuante, que está agindo, que está trabalhando. Porém, quem te conhece por dentro, sabe que falta integridade naquilo que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo não é real. Em outras palavras, a tua vida está sendo uma vida hipócrita. Como diziam os antigos, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então Jesus diz assim: olha, se você não se arrepender, você não verá ao momento em que eu virei contra ti. Versículo de número 3, ele diz: virei como ladrão. Esta expressão, o dia do Senhor virá como ladrão, é muito usada nos contextos escatológicos, tanto pelo Senhor Jesus quanto pelo apóstolo Paulo, no sentido de que quando Jesus vier, muita gente não estará preparada. Muita gente vai ser apanhada como alguém que é surpreendido por um ladrão durante a noite. Você não vê ele chegando, de repente ele aparece para roubar, matar e destruir. Então o Senhor Jesus diz assim: olha, você precisa se arrepender, precisa despertar espiritualmente, senão a hora do juízo vai chegar e você não estará preparado. Como é que esses crentes deveriam se preparar? Versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, isto é, a palavra de Deus que você tem ouvido, a palavra de Deus que tem sido ensinada para você. Lembra o que você tem aprendido, guarda, isto é, coloque em prática, viva de acordo com aquilo que você tem aprendido, arrependa-se, este é o sentido. Então, em terceiro lugar, quando é necessário arrependimento? Quando não há prática da palavra de Deus. Quando as pessoas se alimentam das Escrituras, enchem a mente da doutrina de Deus, enchem a mente do conhecimento dos seus mandamentos, das suas promessas, e não colocam em prática. É uma vida apenas aparente. E tem tanta gente que gosta de ter a Bíblia de cor e salteado na cabeça. Tem tanta gente que nunca esquece, por exemplo, quem é o nome do pai de Mefibosete. Tem tanta gente que sabe qual é o versículo mais comprido e mais curto da Bíblia.
Tem tanta gente que sabe um monte de cultura inútil e não coloca a palavra de Deus em ação na sua vida. Tem nome de que vive, mas está morto. E a última instância que eu quero citar aqui no livro do Apocalipse é quando o Senhor Jesus está falando com a igreja da cidade de Laodiceia. Capítulo 3, versículos 15 e 16, o Senhor Jesus fala de uma igreja que espiritualmente não era nem fria nem quente. Era uma igreja que era diferente de Éfeso, diferente de Sardes, diferente de todas as outras, porque era uma igreja acomodada. Então o Senhor Jesus diz assim para eles: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras fortes, mais uma vez, do Senhor Jesus. Estou a ponto de vomitar-te. Por que Jesus diz palavras tão fortes assim? O que ele via nessa igreja? Ele diz: eu te conheço e sei que você não é frio nem quente. O que será isso? Nem frio nem quente. Eu diria que é uma igreja ou um crente que está contente com a sua vida espiritual, que acha que não precisa crescer mais, que não precisa buscar mais, que ele já tem tudo. Ele até cita algum versículo bíblico: não, Deus já nos tem dado tudo, nos tem abençoado em tudo, eu não preciso buscar mais a Deus, a minha vida espiritual está boa. E quando uma pessoa toma essa atitude, quando ela não manifesta mais fome e sede de justiça, como diria o Senhor Jesus, quando ela já não chora por causa dos seus pecados, quando ela não entende que ela precisa crescer espiritualmente, no sentido de se tornar mais humilde a cada dia, mais bom testemunho a cada dia, essa igreja começa a se tornar mundana. Então, esse crente, ele satisfeito com a sua vida, vai se acomodando e ele não busca mais a palavra de Deus como deveria buscar. E quando você não busca mais a palavra de Deus, que é o alimento da nossa fé, que é o alimento para o nosso arrependimento, que é o alimento para a nossa santificação, quando você não busca mais a Bíblia, você começa a buscar outras coisas, começa a buscar as coisas do mundo. E daí a pouco esse crente está com o pé em duas canoas. Ele quer ser crente em Jesus e ir para o céu, mas ao mesmo tempo ele quer servir ao mundo, ele quer fazer a vontade do mundo. Ele se torna, espiritualmente falando, morno. Quando eu leio esse texto, eu me lembro que antigamente, quando alguém estava se sentindo mal, precisava vomitar e não conseguia, eles costumavam receitar água morna para as pessoas beberem. Essa igreja, para as pessoas beberem, porque a água morna fazia as pessoas vomitarem. E essa igreja aqui, ela está tipo água morna. Jesus diz assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, é uma palavra muito forte, porque Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas Jesus aqui está dizendo: olha, eu vou te botar para fora, não estou suportando. Por que o Senhor Jesus fala de modo tão forte com essa igreja? Capítulo 3 aqui, versículo 19, nós podemos dizer que esta é a razão pela qual ele fala de maneira forte com todos os crentes que estão vivendo aquém da vontade de Deus. 3,19 ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Qual é a razão de Jesus estar repreendendo tão fortemente? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. São palavras de amor. Embora palavras de juízo, são palavras de misericórdia. São palavras de repreensão, buscando que estas pessoas despertem, que essas pessoas caiam em si e voltem a ser aquilo que elas um dia foram, quando elas, andando em novidade de vida, deixaram o mundo para trás,
para andar com o seu amado Senhor, em fé, em comunhão, testemunhando, em santidade, mas que com o passar do tempo essas pessoas foram mudando de comportamento. Diante disso, meus irmãos, o que cabe a nós? Primeiramente, entender isto. Se Jesus, através da sua palavra, se o Espírito Santo de Jesus estiver nos mostrando que estamos num estado espiritual lamentável, como estes descritos aqui, Ele está fazendo isso porque Ele nos ama. Mas em segundo lugar, devemos também entender que devemos ouvir o que Ele está falando. Veja, no final de cada uma dessas cartas, Jesus termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é, o Senhor Jesus está dizendo: preste atenção no que eu estou falando, porque cada palavra aqui registrada é palavra do Espírito Santo, é Ele que está falando. Eu estou pensando, digamos assim, suponhamos que quem estivesse aqui não fosse eu, fosse o próprio Senhor Jesus falando aqui. Com que atenção você estaria ouvindo aquilo que eu estou dizendo? Com que temor você ouviria essas palavras de repreensão, de chamada ao arrependimento? Se Jesus estivesse aqui em carne e osso, falando pessoalmente com você, qual seria a sua atitude? Mas, querido, você percebe? Jesus está aqui falando com você. Não eu não sou Jesus, mas por intermédio da palavra, o Espírito de Jesus está falando com você. Então preste atenção no que Jesus está falando. Preste atenção com humildade, com autoexame. Como é que está o teu amor por Deus, pela Bíblia, pela igreja? Como está a tua responsabilidade diante da doutrina? Como está a tua vida moral, a tua vida de santidade em relação ao mundo lá fora? Como está a tua prática da palavra de Deus? Como está, finalmente, o teu fervor? Você é frio ou quente ou morno? O que Jesus está falando para você é: desperta, arrepende-te. Então, ouvindo a palavra do Senhor Jesus e examinando-se a si mesmo à luz dessa palavra, se você perceber que tem coisas que você precisa mudar, mude. Comece agora, nesse instante, a voltar para aquilo que Deus deseja em tua vida. Vamos orar, meus irmãos. Amado Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvamos ao Senhor por estas maravilhosas cartas dirigidas às igrejas da Ásia e que são dirigidas também a cada crente através de todos os tempos. Palavras de encorajamento, palavras de reconhecimento, mas também palavras de repreensão, quando nós precisamos ouvi-las. E precisamos te confessar, Senhor Deus, que muitas vezes temos nos enquadrado, nos encaixado nestes pecados aqui revelados pelas Escrituras. Confessamos a Ti, Senhor, que precisamos de arrependimento. Confessamos com gratidão e confessamos também com vergonha que precisamos de arrependimento. E rogamos a Ti que na Tua misericórdia o Senhor esteja nos purificando dos nossos pecados pelo sangue precioso de Jesus e que pelo poder do Teu Espírito, assim como o Senhor nos concede a graça da fé, do amor, da esperança, conceda-nos também a graça de nos arrependermos dos nossos pecados e de fazermos, de praticarmos a Tua vontade, pois queremos andar contigo, queremos viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oramos, Deus amado,
confiando no nome santo de Jesus, o nosso advogado diante do Senhor, e confiando na ajuda do Teu Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.